A gente vai conversar aqui sobre normas de segurança, sobre licença também para funcionamento desses estabelecimentos, com o Major Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros. Major Anderson, muito obrigado, viu, por nos atender. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Ronda Geral. Boa tarde, Moab. Boa tarde a todos que acompanham o Ronda Geral. E eu faço questão de repetir aqui a imagem impressionante, Major, do que a família de Débora conseguiu reunir, da quantidade de cabelo ali numa touca descartável, touca de proteção de cabeça, para levar para o hospital para a possibilidade de reimplante. Num caso como esse, no acidente de Débora, tendo um profissional ali, um profissional específico para o socorro, essa proteção desse cabelo, desse couro cabeludo, poderia ter ocorrido da melhor maneira para a possibilidade dessa cirurgia posteriormente ser aceita, não haver rejeição, não é verdade? Provavelmente sim, além de que um profissional capacitado no local, ele consegue conectar procedimentos importantíssimos para salvar uma vida envolvida no acidente, que é ligar o mais rápido possível para as equipes de socorro, no caso 192 o SAMU e 193 o Corpo de Bombeiros, com equipes de socorristas, médicos e enfermeiros. Você pode começar um procedimento mais avançado no suporte à vida, além do cuidado, né, com essa exposição do tecido ao ambiente que favorece a contaminação, como foi dito na reportagem. Então, um profissional que não precisa ser tão capacitado, ele é orientado a tomar um cuidado com essa parte do corpo que precisa ser protegida e fica em contato com o meio ambiente e vai se contaminando, vai, né, recebendo a presença de micro-organismos que desenvolvem essa infecção e que prejudicam tanto a cirurgia como a recuperação no hospital. Em caso de estabelecimento privado, como esse cartódromo, seria um bombeiro civil ou não? Seria um bombeiro civil. O bombeiro militar, ele atende a população através do 193, né, em acidentes em via pública, o SAMU em via pública e em residências, e em estabelecimentos privados, a pessoa, se for necessário, no caso uma concentração de público que atenda à presença de bombeiros, ele deve contratar brigadistas, bombeiros civis, para prestar o socorro quando há esse risco e essa possibilidade. E apesar da gravidade de um acidente assim, esse profissional também vai saber repassar a informação necessária para a equipe de socorro, explicando a gravidade do fato, né, para que a ambulância de socorro se desloque logo, seja de SAMU ou de Corpo de Bombeiros. É importante que a gente pode esclarecer também para a população que algumas empresas investem em brigadas, né, brigadas de funcionários preparados para agir em caso de incêndio, em caso de acidente. Então esse pessoal ele é preparado para agir e também é preparado para orientar as pessoas para minimizar o risco de acidente em empresas, em estabelecimentos comerciais, em escolas, né, e em alguns locais, até em hospitais, tem o trabalho de profissionais ali que são brigadistas e estão preocupados com os riscos e com o cuidado com a população para que a população que frequenta aquele ambiente ele não se coloque num risco desnecessário e que também tenha um atendimento quando for preciso. Já participei desse treinamento para brigadista. Essas pessoas, esses profissionais de diversos setores de uma empresa acabam sendo treinados, né? Isso. Depois disso recebem um certificado, porque vai saber atuar em caso de um incidente dentro de uma empresa e como ajudar os seus colegas de trabalho, né? Isso, verdade. Agora, Major Barros, eu quero pedir, por favor, aqui a foto de Débora lá no kart, a foto que foi registrada antes da arrancada dela, né? Antes da saída dela com o kart. Por favor, a foto dela. Porque o que eu estou ouvindo desde ontem, Major, é o seguinte: essa moça deveria estar utilizando balaclava. Balaclava, para quem não conhece, seria aquela touca que fica só o olho de fora. Uma touca que é usada, inclusive, em operações policiais, como se vê em reportagens de investigação, e que também se vê em atividade esportiva com pilotos de Fórmula 1. Você não vê, né? Não se vê, é comum ver a balaclava, o piloto utilizando, depois se coloca o capacete. Nesse caso aí, a serventia da balaclava seria para quê? Para proteger, no caso do acidente que ocorreu com Débora, a proteção do cabelo, ou para outro tipo de uma ocorrência que possa acontecer nessa modalidade aí? Bem, o Corpo de Bombeiros ele utiliza a balaclava nas suas atividades, os pilotos de automobilismo, com o intuito de proteger
contra o calor, na possibilidade de um incêndio, porque esses veículos eles trabalham com combustível, né, para se movimentar. Então, existe o risco de incêndio e o Corpo de Bombeiros, como trabalha no combate ao incêndio, precisa estar com o rosto e a cabeça protegido contra o calor. Não há a intenção de proteger contra esse tipo de acidente, a balaclava. Né? Ela não está ali para segurar o cabelo, ela está ali para proteger essa região, né, da cabeça e do rosto e do cabelo também contra a ação do calor, no caso de um incêndio. Mas, de toda forma, se trata de um equipamento obrigatório para quê? Para a utilização desse tipo de modalidade aí, se trata de um equipamento obrigatório nesse sentido, Major? Olha, é um equipamento que... Mesmo que não seja para proteger o cabelo, é porque eu chamo a atenção pelo fato de Débora, né? O capacete soltou, o cabelo ficou solto, acabou enganchando no motor. Mas nesse caso teria que ter? Veja, é um equipamento que é estabelecido para diferentes atividades, como um equipamento básico. Por exemplo, para o Corpo de Bombeiros e para o trabalho de segurança contra incêndio, né, e segurança do trabalho, é estabelecido por normas brasileiras como sendo um equipamento importantíssimo de proteção individual. No caso de esportes, as confederações estabelecem os seus equipamentos básicos necessários e aí é importante que a gente consulte, né, talvez a Confederação Brasileira de Automobilismo para saber se a balaclava, no caso do kart, que é um esporte ou um lazer, esse tipo de material que é obrigatório para o bombeiro e para os profissionais de segurança como um item obrigatório. Então, para o Corpo de Bombeiros é difícil determinar porque não somos o órgão que estabelece como sendo obrigatório esses itens para os esportes. Sim. Por exemplo, um colega aqui no estúdio perguntou a questão das cordas no rapel. Então, são equipamentos dos esportes na quais as confederações e as associações e órgãos de certificação dos serviços é que estabelecem como sendo itens obrigatórios, básicos e que a ABNT acaba determinando qual é a característica desse equipamento e o Inmetro certifica com a qualidade que ele tem que ter. Então, é importante que a população ela esteja atenta na hora de usufruir desses esportes radicais e de esportes de envolver velocidade, para saber quais são os riscos, os equipamentos básicos obrigatórios, exigir e também usar e dar a atenção devida a essas regras. Muito bem, chamou a atenção a balaclava e também a falta de um macacão. A utilização de um macacão, porque caso acontece um acidente desse equipamento virar, a pessoa protege do arranhão, de queimadura também por conta do contato com o solo e velocidade, né? Agora, me chamou a atenção também ontem, Major Barros, o Corpo de Bombeiros, assim que chegou lá junto com o PROCON para fazer aquela análise nesse estabelecimento, teria verificado antes do proprietário abrir o espaço para o Corpo de Bombeiros que a pista não teria irregularidade, mas ainda aguardava se o proprietário do estabelecimento teria solicitado ao Corpo de Bombeiros a licença para funcionamento. O senhor tem condição de dizer já em relação a isso? Tinha esse alvará de funcionamento? E quando chegamos lá, constatamos que o proprietário ele não tinha o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros e nem tinha dado entrada no projeto de prevenção contra incêndio, o que nos obrigou a notificá-lo e confirmamos que o estabelecimento não tinha regularidade junto ao Corpo de Bombeiros. Eita lá. Major Barros, nesse caso aí, hoje a gente entrevistou inclusive o advogado, né, do estabelecimento. O advogado disse o seguinte: olha, quando a pessoa vai participar dessa modalidade, que chega lá, a gente está falando de uma relação de serviço, chega lá e quer participar da corrida, paga, assina um termo de responsabilidade. Aí eu fiz o questionamento aqui, de que se esse termo de responsabilidade há tempo a clareza, digo, olha, você tem que ler, prestar atenção no que temos que oferecer de segurança e o que temos de oferecer de segurança para você que vai participar. O que é que o Corpo de Bombeiros determina para esse tipo de estabelecimento, para cartódromo? O que é que tem que ter de segurança determinado pelo Corpo de Bombeiros? E onde é que fica ali estampado para que as pessoas vejam e se cuidem também quando forem participar de uma atividade assim? O nosso atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros ele tem que estar visível na recepção do estabelecimento, que garante que esse estabelecimento tem todas as condições de segurança contra incêndio e pânico. O que quer dizer equipamentos como extintores, hidrantes, né, e rotas de fuga liberados para evacuação. Não podemos confundir com
itens que estão estabelecidos na relação comercial, né? Equipamentos na qual o cliente está pagando e que possivelmente estejam na lista seria a relação de equipamentos que são obrigatórios e que está sendo fornecido ou deveria ser fornecido. Então é importante que o cliente nesses estabelecimentos ele procure saber quais são os seus direitos e exija do proprietário o fornecimento desses equipamentos e eles sejam usados da forma correta, orientados, para que a pessoa não se exponha a um maior risco do que ele já existe. Né? Em caso de um descumprimento de norma do Corpo de Bombeiros, descumprimento de uma norma como essa, como é que acontece o processo, o procedimento para que se feche? O Corpo de Bombeiros precisa avisar a controle urbano, qual órgão da prefeitura seria? Seria PROCON também uma atuação em conjunto para poder ver, essa licença aqui ela não está sendo cumprida, ou então a gente não liberou porque não pediram. Tem que se fechar. Quem é que fecha? Olha, o Corpo de Bombeiros faz vistorias em parceria com o PROCON e nessas vistorias o Corpo de Bombeiros avalia esses itens de prevenção contra incêndio e se houver irregularidade, o processo que estabelece o Código contra Incêndio e Pânico do Estado de Pernambuco estabelece que o bombeiro deve notificar o proprietário para se regularizar e entrar no processo de prazo para que ele apresente o projeto ou ele corrija as irregularidades. Claro que depois de iniciado o processo, ele pode ser multado e interditado se não cumprir todas as exigências no prazo, né, estabelecido. Muito bem. Major Barros, muito obrigado pela participação aqui no programa. Seja bem-vindo sempre. Nós ficamos à disposição. A gente tratando com o Corpo de Bombeiros sobre licença, normas de segurança para a utilização de kart, essa modalidade esportiva e que acabou ocorrendo uma situação lamentável com essa estudante de 19 anos, a jovem Débora, auxiliar de ensino, que se acidentou e perdeu 100% do couro cabeludo. Teve a cirurgia para o reimplante do couro cabeludo, 80% do que foi reunido e levado para o hospital e que agora volta para a sala de cirurgia após até uma avaliação que foi dada à sociedade pela própria equipe médica, né? Muito triste o que aconteceu com essa moça, impressionante e serve de alerta.